E aí, galera, aqui é o JP e a gente agora vai seguir fazendo exercícios. São exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 2, capítulo 9. Capítulo que trata de volume molar e hipótese de Avogadro, ok? Primeiro exercício que a gente vai fazer é exercício dos conceituais número 1, ok? Para a gente treinar um pouquinho esse novo conhecimento, ok? Bem básico. Vamos lá. Calcule o volume ocupado nas CNTP por. Então temos aqui várias coisas para calcular. Atenção que ele fala de volume na CNTP. Volume na CNTP, como a gente viu, o volume molar é 22,4 litros por mol, ok? Volume molar. Letra A, ele fala meio mol de moléculas de H2, ou seja, meio mol. Você pode ignorar esse moléculas aqui, já que o foco é mol. Então, o que eu posso falar? Eu sei que 1 mol de H2 possui 22, ocupam 22,4 litros. Se eu tenho meio mol, metade de 1 é meio, metade de 22,4 é 11,2 litros, ok? Então, na letra A, a resposta é 11,2 litros. Letra B agora, 3,4 gramas de NH3. Cuidado, agora eu tenho que relacionar grama, massa com volume. Massa, para eu poder fazer essa conta, como tem a ver com mol, eu tenho que calcular massa molar. Massa molar do NH3. Constando na tabela, o N é 14 e o H é 1. Então, a massa molar do NH3, o gás amônia, é 17 gramas por mol. O que eu posso falar? Que eu tenho 17 gramas em 22,4 litros, que é 1 mol também. Então, isso é a massa em 1 mol, isso é o volume em 1 mol. Se eu tenho 3,4 gramas, qual é o volume que eu ocupo? Atenção, daqui para cá, eu dividi por 5. Consequentemente, de 22,4 para y, eu também divido por 5. Chego no resultado de 4,48 litros, ok? Letra C agora. 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, agora eu vou relacionar volume com molécula. Para relacionar molécula, nós usamos o 6 vezes 10 a 23. Então, eu tenho 6 10 a 23 moléculas em 22,4 litros, que é 1 mol. Em 1,5 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho Z litros. Daqui para cá, eu dividi por 4. Consequentemente, de 22,4 para Z, eu também divido por 4. Isso dá 5,6 litros, ok? E para fechar, cuidado aqui, 2,2 quilogramas de CO2. Cuidado que massa molar está em grama, então tem que transformar isso daqui em grama primeiro. 2,2 quilogramas é 2.200 gramas. Como ele fala de massa, tem que usar massa molar. Massa molar do CO2, o C vale 12 e o O 16, ou seja, a massa molar 44 gramas por mol. O que eu tenho? 44 gramas de CO2 em 22,4 litros, que também é para 1 mol. Se eu tenho 2.200 gramas de CO2, eu tenho W litros. Lembrando que esse 2.200 é porque eu transformei de quilo para grama. W, então, daqui de 44 para 2.200, eu multipliquei por 50. De 22,4 para Y, eu também multipliquei por 50. Então, para Y não, para W, multipliquei por 50. Então, W vale 1.120 litros de CO2. Ok? Isso daqui é o básico do conceito. Vamos para mais exercícios agora. Exercício dos conceituais número 4. Ele fala o seguinte. Um balão contém 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de gás metano, CH4, sob pressão e temperatura determinadas. Qual será a massa em gramas de gás carbônico, CO2, ao ser colocada no mesmo balão, de modo que sejam mantidas as mesmas condições de pressão e temperatura? Então, preste atenção. Nós temos o metano que está numa certa pressão e temperatura. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, colocar nesse mesmo recipiente, trocar o metano e colocar CO2. Ou seja, eu tenho o mesmo recipiente, é o mesmo balão, então eu tenho o mesmo volume. Ele falou que eu vou manter as condições de pressão e temperatura. Então, se tem mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, tem o mesmo número de moléculas. Hipótese de Avogadro. Ou seja, se eu tenho 1,2 10 a 24 moléculas de metano, eu também vou ter 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Atenção que ele não pede molécula, ele pede massa em gramas. Então, primeira informação, vamos lá.
Eu sei que pela hipótese de Avogadro, eu tenho essa quantidade de moléculas de CO2, mas ele não quer molécula, ele quer massa. Então, para transformar de molécula para massa, eu uso massa molar. Massa molar do CO2, 44 gramas por mol, pegando lá na tabela periódica, ok? Lembrando que o C é 12 e o O é 16. Agora, o que eu relaciono? 1 mol não é 6, 10 a 23 moléculas? Então, eu posso falar que eu tenho 6, 10 a 23 moléculas que pesam 44 gramas. 1,2, 10 a 24 moléculas, X. Resolvendo aqui, lembra que eu faço número com número, potência com potência, tá? Então, na hora que eu resolvo essa conta aqui, eu vou chegar em 8,8. E aí depois, quando eu faço aqui, isso daqui vai sobrar 10 em cima. Lembra que eu faço em potência base 10, eu faço de cima menos o de baixo, ok? Nos expoentes, eu subtraio os expoentes. 8,8 vezes 10, eu chego no resultado de 88 gramas, ok? Então, perceba que ele te deu todas as condições para um gás, depois deu as mesmas condições para outro gás e pediu uma nova informação. É muito comum exercícios assim, muito importante a gente saber, ok? Vamos lá agora. Exercício de aprofundamento número 16 que a gente vai fazer. Um balão X contém 8,8 gramas de CO2 e um balão Y contém uma quantidade desconhecida de N2. Sabendo que os dois balões têm igual capacidade e apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule. Letra A, o número de moléculas de CO2 no balão X. Então, vamos começar por parte. Ele pediu molécula e o que ele te deu do CO2? Te deu massa, tá aqui gramas. Grama para transformar em molécula, uso massa molar. Massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Perceba que o CO2 é um gás que está sempre aparecendo em exercícios. Muito comum aparecer exercícios com ele. O que a gente sabe? 44 gramas, 6, 10 a 23 moléculas. 8,8 gramas, X, ok? Resolvendo essa conta aqui, a gente sabe, isso aqui eu posso também dividir por 5, tá? Se você conseguiu enxergar isso. Resolvendo essa conta, eu chego em 1,2, 10 a 23 moléculas de CO2, que é o que ele pediu na letra A. Ele pediu número de moléculas, está aqui, número de moléculas. Agora, letra B, ele pergunta a massa em gramas de N2 no balão Y. Vamos lembrar, como que eu comparo o balão X com o balão Y? Ele falou que os dois balões têm mesma capacidade, mesma pressão, mesma temperatura. Ou seja, posso falar que eles têm o mesmo número de moléculas. Então, tá aqui, capacidade, pressão e temperatura. Mesmo volume, posso falar que tem o mesmo número de moléculas, ok? Já que tem mesma pressão e temperatura. Se eu tenho 1,2 10 a 23 moléculas de CO2, eu vou ter esse mesmo tanto de moléculas de N2. Só que ele não quer molécula de N2, ele quer massa. Tá? Então, tá aqui a quantidade de moléculas de N2. Agora, para descobrir a massa, tem que achar a massa molar. Na tabela periódica, o N vale 14. Então, eu tenho a massa molar dele, 28 gramas. O que eu posso falar? 28 gramas de N2 é 6, 10 a 23 moléculas. Qual é a massa Y nesse tanto de moléculas que eu descobri aqui? Fazendo essa conta, a gente chega em 5,6 gramas de N2. Ok? Perceba que daqui para cá eu dividi por 5, daqui para cá eu também vou dividir por 5. Fechamos aqui mais um exercício. Para a gente fechar agora essa aula, exercício contextualizado número 8, ok? Cuidado que isso aqui tem uma pegadinha aí para a gente se atentar. Ele fala assim, considere os recipientes com os seguintes volumes de substâncias gasosas, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, tem vários recipientes e cada um com um volume. Com base no princípio de Avogadro, é possível afirmar que o número total de átomos é igual nos recipientes que contém. Cuidado! Ele te falou que são mesmas condições de pressão e temperatura. Eu tenho volumes aqui diversos. Só que ele não pergunta moléculas. Na hipótese de Avogadro, eu falo de moléculas. Ele pergunta átomos. Lembra aqui, mesmo volume, mesmo tanto de moléculas, por conta da hipótese de Avogadro. Mas ele me pergunta, olha aqui, átomos e não moléculas. Então, a gente tem que analisar aqui, vamos ver primeiro. Frasco número 1, eu tenho a substância gasosa CO, ou seja, são 2 átomos em uma molécula. Molécula é o conjunto inteiro, átomo é o que compõe essa molécula.
No caso do CO2, eu tenho um carbono e 2 oxigênios, ou seja, eu tenho 3 átomos em uma molécula. No caso do O2, eu tenho 2 átomos em uma molécula. E no caso do C2H4, eu tenho 2 carbonos e 4 hidrogênios, ou seja, eu tenho 6 átomos em uma molécula. Atenção aqui. Para eu falar, eu posso falar que aqui, ó, eu tenho mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura. O CO e o CO2 têm o mesmo tanto de moléculas, mas como cada molécula contém quantidade diferente de átomos, eles não vão ter o mesmo número de átomos total. Então, não posso falar isso desse. Mesma coisa nesse caso aqui, ó. Os dois contêm o mesmo volume. Só que o tanto de átomos que tem em cada molécula é diferente. Assim, o número de átomos total não vai ser igual nesses dois frascos. O que eu observo? Olha que interessante. Nesse daqui eu não tenho o dobro do volume, que nesse caso aqui, que é 10, então eu tenho aqui 20 e aqui eu tenho 10. Só que eu tenho a metade do número de átomos, então, para compensar como eu tenho metade dos átomos, eu tenho o dobro de volume. Ou seja, eu posso afirmar que nesse caso aqui com o CO2 e com o C2H4, eu tenho o mesmo número de átomos, uma vez que, como eu tenho mais átomos, eu tenho menor volume, eu tenho metade do volume. Ou eu tenho o dobro de volume e metade do número de átomos, então é proporcional, ok? Assim, os frascos que contêm o mesmo tanto de átomos são justamente o que tem CO2 e C2H4, ok? Cuidado, esse daqui é um exercício um pouco mais elaborado e que se você não presta atenção nesse detalhe de átomos e lembra que aqui é moléculas, você pode considerar e fazer algum raciocínio errado aqui, tá certo? Fechamos nossa aula de exercícios do capítulo 9, agora é com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, tchau, tchau.